A paz do Senhor para você, meu irmão, que está me acompanhando no YouTube. Este é o canal Pérolas do Evangelho. Seja muito bem-vindo. Este canal é apenas para compartilhar a preciosa palavra de Deus. Seja você evangélico, católico, espírita ou de outra religião, você é bem-vindo neste canal, amém? O meu nome é Bruno César. Caso você goste do meu vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está me abençoando e abençoando a vida de outras pessoas com a palavra de Deus, amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês e o tema da mensagem de hoje é armas espirituais. O tema da mensagem de hoje é armas espirituais. E a palavra de Deus se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Aqui a palavra de Deus, ela cita a questão da armadura, né? Aqui Paulo ele faz uma alegoria de coisas espirituais com coisas terrenas. Ele fala, em primeiro lugar, ele fala das coisas espirituais. Ele fala aqui no início: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar sempre nos fortalecendo em Deus para as batalhas do dia a dia, para as dificuldades do dia a dia que sempre vêm. E ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E qual é uma das astutas ciladas do diabo? É fazer você perder o seu tempo odiando pessoas. Pessoas que te magoaram, ou que te magoam, que te feriram, ou que te ferem. O diabo quer fazer você perder tempo com mágoa, rancor, ódio, sentimento de ódio, vingança. É isso que o diabo maquina na mente de muitos de nós. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala no verso seguinte, no verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, isso aqui é extraordinário. Paulo está falando que o teu inimigo não é aquele teu patrão que te persegue, não é aquele seu parente que não gosta de você porque você é cristão, não é, seja lá qual for a pessoa que tem te afligido ou te magoou no passado. O teu inimigo não é ela, o teu inimigo é o espírito maligno que usa essas pessoas. Infelizmente, tem pessoas que são usadas pelo mal. E é o que Paulo está falando aqui, porque temos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, o teu inimigo não é físico, não é o ser humano. Deus não criou o inferno para a humanidade. Deus criou o inferno para o diabo e seus demônios. Então, o nosso inimigo é Satanás. Quem é o nosso inimigo? Não é o homem, não é a mulher, não é a pessoa, mas sim os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
Irmãos, os nossos inimigos são espirituais, são espíritos que atuam, são demônios liderados por Satanás para roubar a tua paz, para te ferir, para te magoar. Esses são os seus inimigos, é com eles que você tem que se preocupar. E aí, só existe uma maneira de vencer esses adversários. Por quê? O diabo e os demônios, eles são mais fortes e mais inteligentes do que eu e você, do que qualquer ser humano. Para piorar, eles têm uma longa história de vivência, eles existem há milhões de anos, presenciaram muitas guerras, viram muita coisa. Sem contar que, como eu já mencionei anteriormente, os demônios têm uma inteligência mais aguçada que a do ser humano e uma força sobrenatural maior também. Então, queridos, só existe uma maneira de vencê-los, botando Jesus na frente da batalha e não odiando o meu próximo. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar até o meu inimigo, até aquele que está me ferindo, até aquele que está me perseguindo, está me magoando. Eu devo até orar por ele. É o que Paulo fazia, é o que Jesus fazia. E Paulo está falando, continue orando por mim. Porque Paulo está falando isso, mas ele não está falando da boca para fora, ele está falando que ele vivia. Porque Paulo, ele estava preso em Roma. Ele fala aqui, sobre o evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele está falando, Paulo foi preso algumas vezes pelo Império Romano como um malfeitor, por estar pregando bem, por estar pregando Jesus, por estar pregando a verdade, a palavra de Deus, que nos é revelada. Ele foi tratado como um malfeitor, mas ele não tinha ódio dos romanos que o prenderam, que o açoitaram, que o apedrejaram, dos judeus que o odiavam, porque ele sabia que o inimigo dele não era físico, era espiritual. Satanás, ele usa as pessoas. Deus não criou o homem para ser mal. Isso é ação maligna. E você, meu querido, se você está tendo problemas no seu casamento, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, seja lá com seu patrão no seu trabalho, ore por essas pessoas e peça que a graça de Deus possa atingi-las, que você possa orar por misericórdia, para que aquela pessoa se arrependa de todo o mal que ela te fez, que ela está te fazendo, e que ela possa ser alcançada pelo amor incondicional de Jesus. É esse o nosso dever como cristão, amar até o inimigo, porque o nosso verdadeiro inimigo não é a pessoa, não é o ser humano, é o diabo e seus demônios. E ele fala para você se revestir da armadura espiritual. Ele fala da couraça da justiça, que é a armadura que protege o coração dos ataques do mal, protege o seu corpo. Calçar os pés, os calçados da preparação do Evangelho, que é o ide por todo mundo pregar o Evangelho, por isso que ele usa essa alegoria. Por isso que ele usa essa alegoria das sandálias, do calçado, porque é através do calçado que nós andamos. Por isso que ele fala, use o calçado do Evangelho da paz, para você propagar o Evangelho. E usar o escudo da fé, com a qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é a fé que nos protege dia após dia dos dardos inflamados do maligno, das lanças, das flechas que o diabo ataca sobre nós para nos ferir. Mas ele também fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação protege, obviamente, a cabeça. Mas o que isso significa no mundo espiritual? Proteger a tua mente dos pensamentos negativos, dos pensamentos de ódio, de rancor, de vingança, que é o que eu estou falando aqui, que nosso inimigo ele é espiritual, dos pensamentos de depressão, dos pensamentos suicidas, dos pensamentos de pecado mesmo, de você fazer uma besteira, que o capacete da salvação possa proteger a sua mente das investidas do diabo, que quer te tirar do caminho de Deus. É isso que ele está falando aqui. E a espada do Espírito, que é a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele rebatia o diabo na palavra. Por quê? A palavra é a espada. E o diabo tentou ele 3 vezes.
E nas 3 vezes ele teve resposta. E o diabo teve que fugir. Porque ele não podia corromper Jesus. E assim nós devemos estar sempre estudando a Bíblia, orando, lendo a Bíblia. É assim que você vai vencer os seus inimigos espirituais, como eu falei anteriormente. O diabo e os seus demônios são mais inteligentes, mais poderosos e mais fortes do que eu e você, mas ele não é mais forte, ele não é mais inteligente, ele não é mais poderoso do que Jesus, ele não é mais poderoso do que Deus, ele não é mais poderoso que o Espírito Santo. E diante de Deus, ele tem que fugir. E nós devemos colocar Deus na nossa frente. Como é que a gente faz isso? Se santificando, eliminando esses pensamentos ruins, essas mágoas, entendendo que o nosso inimigo é espiritual e não físico. Você tem que se santificar, querido. Você tem que se afastar de tudo aquilo que contamina a tua santidade. E você tem que estudar a palavra de Deus, ler a palavra, orar, buscar a Deus, jejuar. É isso que você tem que fazer. Só assim você vai conseguir vencer as investidas de Satanás. Caso você não seja cristão, busque uma igreja próxima da sua casa, pois você poderá ser atingido pela graça de Deus. Busque uma igreja próxima da sua casa para você vencer suas batalhas espirituais. Amém? E saiba, o teu inimigo nunca vai ser o homem, nunca vai ser a mulher, nunca vai ser a pessoa. É sempre um demônio, um espírito maligno que está usando essa pessoa. E nós devemos orar para que essa pessoa possa ser liberta, mas que você também possa ser liberto do sentimento de rancor, de vingança, de mágoa, de ódio. Que você possa liberar perdão sobre todos aqueles que te feriram. Que você possa liberar perdão. Que você possa perdoar. Amém? Desde já agradeço sua audiência. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está me abençoando e abençoando outras pessoas com a palavra de Deus. Desde já agradeço sua audiência, que Deus abençoe você, sua vida e sua família. E até a próxima semana.